Olá a todos, eu me chamo Helena e eu vim contar um pouco para vocês sobre a minha iniciação científica. O título é A Imagem Divina na Antiga Mesopotâmia, o Tablete de Shamash. Quando eu pensei nessa pesquisa, eu estabeleci alguns objetivos, entre eles, buscar discutir e compreender o conceito da imagem divina na Antiga Mesopotâmia a partir do artefato e da sua narrativa, responder questionamentos materiais e temporais acerca da fonte, como o local e a forma onde ela foi encontrada e a motivação para os objetos que a acompanhavam, e entender a importância da elaboração do tablete para o reinado de Nabu-Plaidina, entre 888 e 855 antes da Era Comum. Espero poder responder para vocês pelo menos parte disso até o final da apresentação. Bom, sobre a metodologia, eu optei por abordar uma metodologia interdisciplinar, isso por conta da complexidade do artefato, que mistura texto, imagem e materialidade. Eu também separei em 3 partes para poder citar um pouco melhor para vocês como foi esse processo. Bom, a primeira parte são teses gerais acerca da imagem e seu poder de influência, que foi um momento mais teórico, e eu abordei autores como Alfred Gell, com a teoria da agência das imagens, Hans Belring, com a triangulação meio corpo e imagem, e David Friedberg, com a ideia de que as imagens nos provocam sensações como se fossem seres vivos. Além disso, questões imagéticas voltadas à antiga Mesopotâmia e o caso da imagem divina. Aqui eu abordei autores como David Nadali e Abahani, e só para explicar de forma rápida, eu abordei questões como a Salmu, que é um tipo de imagem capaz de tornar presente algo que está ausente, e aquilo que torna uma imagem comum, um objeto comum, uma salmu, que são os rituais de pitpi e mispi, ou lavagem e abertura de boca. Esses rituais, na verdade, eles são parte de uma série maior de rituais, mas eles foram os que ficaram mais famosos, mais reconhecidos. O primeiro deles, a lavagem de boca, é responsável por fazer uma espécie de gestação e renascimento da estátua, onde ela nasce purificada para então poder presentificar a divindade. Já a abertura de boca vai ser a inserção de alimentos fragrantes que vão possibilitar a abertura de boca para que o objeto possa então passar a comer, beber, vestir e residir, se tornando assim presença. Por fim, o estudo e análise do artefato a partir das bases teóricas estabelecidas e trabalhos anteriores sobre a fonte, onde eu abordei principalmente Christopher Woods e Catherine Slansky. Agora sobre a fonte, esse é o tablete, ele é datado do século VIII antes da Era Comum, contudo a história que ele conta começa no século XI antes da Era Comum, com a invasão dos sultianos à cidade de Sipar e o desaparecimento da estátua do deus do sol Shamash. Após o desaparecimento da estátua, é narrado que a cidade cai então numa espécie de terror, onde há fome e desgraça. E o deus ele virou as costas para a cidade. É isso que simboliza o desaparecimento da estátua. Vários reis tentaram ao longo dos anos reestabelecer o culto a Shamash e voltar assim a bons termos com Deus. Um deles, um dos citados no texto, é Simbar Simpak. Porém, Shamash não se mostra para ele. Porque uma das grandes questões para a imagem divina é que ela necessita autorização da divindade. Essa autorização ela tem que ser dada por meio de epifanias ou sonhos, por exemplo. Contudo, Shamash decide não se mostrar. Assim, tentando solucionar o problema, Simbad Simpak ele manda que se ritualize então o símbolo universal da divindade do Sol Shamash, o disco solar. Isso, contudo, se mostra insuficiente e a cidade continua em desgraça. Aí nós temos uma passagem de tempo e vamos então ao reinado de Nabu-Plaidina. Nabu-Plaidina, nesse momento, ele já é o rei responsável pela expulsão dos sultianos, e ele é agora também, a partir desse documento, o rei responsável pelo restabelecimento do culto a Shamash. Isso vai acontecer a partir do momento em que disse que o reinado de Nabu-Plaidina ele é tão positivo que Shamash decide então voltar novamente o seu rosto para a cidade de Sipar, e ele se revela a partir do encontro de uma tabuleta de argila às margens do rio Eufrates pelo então sacerdote Nabu-Nadin Sami. Após o encontro dessa tabuleta, a imagem ela é feita, a estátua ela é moldada a partir disso, ritualizada, e então Shamash volta ao seu lugar. Após a história,
o texto ele cita as prebendas que vão ser dadas, porque com o restabelecimento do culto a Shamash é o restabelecimento das prebendas ao templo e aos sacerdotes. Após isso, nós temos também o estabelecimento de novas roupas para o deus Shamash e outras divindades. E por fim, nós encerramos com a citação de algumas testemunhas, o selo real e a datação e uma série de maldições para aquele que quebrar aquilo que está sendo dito pelo tablete. Agora a imagem, como nós podemos observar, ela apresenta da esquerda para a direita 3 figuras. A primeira delas, ela está com as 2 mãos para o alto, ela possui um cocar de chifres, o que indica que é uma divindade, porém não está claro qual. Então nós chamamos de uma divindade genérica feminina. No meio nós possuímos um adorador e à frente nós temos uma outra figura humana que segura um banquinho. Essas 3 figuras elas já são conhecidas, elas eram muito comuns na dinastia de Ur, porém não dessa forma. Então, nós vemos algumas alterações. Então, por exemplo, a imagem do meio, que geralmente representará a careca, aqui ela é representada com um cocar real, indicando que é um rei. A figura na frente que segura o banquinho, geralmente seria uma outra divindade genérica, porém aqui ela é uma figura humana. E o que nós podemos, com base nesses e alguns outros aspectos, é entender que as figuras representadas aqui são, na verdade, Nabu-Nedim-Sami, que segura o banquinho e guia atrás dele Nabu-Aplaidina, o então rei. E atrás, de fato, nós temos a típica divindade genérica. Bom, Nabu-Nedim-Sami segura, então, o banquinho. Em cima dele, o disco solar. Os dois, como se pode perceber, eles são bem maiores que as 3 figuras. E o banquinho ele está um pouco desnivelado. E, com base nas cordas em cima também, nos dá a impressão de que ele está sendo movido para algum lugar. Mais à direita, nós temos, então, dentro do que parece ser um templo, a divindade do sol Shamash. Ele está com seu cocar de chifres, que indica esse caráter de divindade. Ele também segura alguns instrumentos típicos da divindade do sol. Também tem uma roupa de babados, a barba comprida, e ele está numa forma muito aproximada com o que nós encontramos no Código de Hammurabi, porque Shamash, além de Deus do Sol, ele é Deus da Justiça. Abaixo dele, ele está sentado numa espécie de banquinho, e dentro do banquinho nós vemos 2 figuras que se assemelham aos homens touro, ou os homens bisão, que são bastante comuns na mitologia de Shamash, em alguns momentos como inimigos, em alguns momentos como parte do panteão. E com base nisso e nas linhas que apresentam, além do que parece ser um rosto nos cantinhos, nós podemos remeter a algumas figuras de dinastias antigas, onde esses homens bisões eles aparecem abrindo para Shamash a porta do céu. Então, eles abrem a porta do céu para que todo dia pela manhã Shamash saia em sua carruagem ou barco, dependendo do caso, e atravesse durante o dia o céu para que ele se recolha com o cair da noite. Além disso, nós temos uma figura acima, que é a que move o banquinho, que parece parte humana, parte cobre, aliás, parte divindade por conta do cocar que ela possui, e parecem 2 divindades iguais a uma divindade com 2 faces. Essa divindade não fica claro a princípio quem ela é, mas com base na legenda nós podemos saber que é Nirá. Nirá é uma divindade bastante usada no gênero Kuduru. Contudo, ela está aqui muito provavelmente por fazer referência a outras imagens do deus Shamash, em especial uma imagem anterior onde o deus ele está numa espécie de barco que termina com a proa numa figura humana, navegando pelo rio, pelo mar místico de água doce, chamado Apsu. E por que essa relação? Porque como nós vemos embaixo, essas linhas onduladas que parecem com o oceano, elas são de fato o Apsu, o oceano mítico de água doce, de onde sai Nirá, que segura o disco solar. Isso faz referência a essa imagem que eu já citei também, porque simboliza o caminho de Shamash durante a noite pelos oceanos subterrâneos. O Apsu, que é também a casa do deus Enki, sua esposa, sua mãe, e outros seres subordinados. Bom, além disso, nós temos aqui 3 símbolos acima do deus Shamash que simbolizam o deus Sin, Shamash e a deusa Ishtar. A presença de todas essas citações a outras divindades, junto com a presença
do Apsu faz com que muitos historiadores entendam que esse tablete, ele, na verdade, faz uma síntese da cosmologia babilônica, além da tríade terra, céu, com a divindade, e água. Bom, esse é o tablete, novamente, como ele foi encontrado. Como eu disse para vocês, ele foi encontrado de forma um pouco incomum. Aqui ele no cofre de argila, junto com 2 impressões da mesma imagem presente no tablete. Por fim, vamos às conclusões. Então, a primeira delas, como eu falei para vocês, o tablete ele foi encontrado de uma forma meio diferente, então dentro do cofre de terracota, junto com 2 outras impressões da imagem, né? E além de tudo, sob uma câmara pavimentada, onde acima a gente foram encontrados outros 2 artefatos. Então, o porquê disso, muito provavelmente, foi um descarte piedoso feito por Nabônitos entre 556 e 539 antes da época comum. Isso porque quando este rei ele estava procurando as fundações do antigo templo de Babar, muito provavelmente ele encontrou esse tablete e ele fez esse descarte, mostrando um respeito aos antepassados, usando também para criar novas vestimentas, novas prebendas, como principalmente vestimentas, quando você observa uma das impressões da imagem, você vê que há anotação de novas vestimentas que não condizem com as vestimentas do período de Nabucodonosor. Então ele usa também como uma forma de atribuir força às novas atribuições que ele faz, mas também fazer um descarte piedoso, mostrando respeito aos antepassados. Além disso, em relação ao disco solar, a questão parece ter 2 vieses. No caso textual, ele se mostra como insuficiente, mas isso não tem nenhuma base teórica, visto que para a cultura mesopotâmica, símbolo e imagem possuem o mesmo valor. Então, isso foi feito muito mais por um jogo político para possibilitar a construção da nova estátua. Enquanto, quando a gente observa a imagem, a gente vê que, na verdade, o disco solar está bastante destacado. E esse destaque ele se dá porque, apesar da imagem fazer o tempo todo referência a documentos e imagens mais antigas, ele não é tão antigo assim. Ele tem muitas questões do neobabilônico, que é um período posterior, na verdade. Então, ele está nesse momento de transição e ele apresenta, embora ele tente muitas vezes parecer arcaico para apresentar fundamentos, ele tem muitas questões novas e recentes que denunciam que não é tão antigo assim. Além disso, o objetivo principal do tablet ele pode ser compreendido a partir do gênero do qual ele faz parte, que são os kudurus, que são documentos administrativos que registram geralmente compra, posse e doações de terrenos, prebendas e coisas do tipo. Então, o objetivo ele vai ter 2 vieses. O primeiro para Nabucodonosor, que é ser não apenas o rei que derrotou os sultanos, mas agora o rei que restabeleceu o culto a Shamash, um motivo político de se fazer na história, mas também para Nabu-Nadin-Sami, que é o sacerdote Sangu, e que naquele momento estava sem as prebendas, que são a base de vida para esses sacerdotes. Então havia o interesse de reestabelecimento dessas prebendas para o templo. Então existem esses 2 vieses, inclusive isso levanta algumas discussões, inclusive se a tal imagem encontrada às margens do Eufrates, ela foi realmente uma autorização de vida ou ela foi uma farsa piedosa? É isso, muito obrigada, boa noite.